3 dias depois da selvageria que foi cometida nos kibbutzim e no festival de música Supernova no sul de Israel, eu chamei atenção para a falta de posicionamento de colegas feministas sobre o estupro como arma de guerra que estava sendo usado pelo Hamas. Àquela altura, poucos dias depois, já tinha relatos de que judias israelenses e estrangeiras que estavam naquela rave tinham sofrido estupros coletivos. Uma imagem em particular não vai sair jamais da minha lembrança. Acho que todo mundo viu, na verdade. A imagem da germano-israelense Shani Luke, uma garota ali nos seus 20 e poucos anos que horas antes daquele massacre estava dançando com os amigos. Ela tinha o corpo nu, destroçado, jogado em cima da caçamba de uma caminhonete. Ela foi levada para a faixa de Gaza e um vídeo que foi gravado pelos próprios terroristas ali mostra um momento em que ela é desfilada no meio da multidão enquanto os homens que estão em volta gritam. Eu me lembro de ver um homem cuspindo no corpo dela. A Shani foi identificada porque o seu crânio foi encontrado. Eu vou repetir para vocês, o crânio foi encontrado e estava separado do seu corpo. Passadas agora 7 semanas, quase 7 semanas, o mesmo silêncio que eu apontei no dia 10 de outubro continua. O mesmo silêncio tem sido mostrado agora por um novo movimento que cunhou a hashtag #MeTooUnlessYou'reJew. É algo como, eu também, a não ser que você seja judia. Gente, eu quero passar um trecho de um vídeo que está circulando nas redes sociais que ele mostra exatamente o tipo de dor é uma dor de abandono que as judias estão sentindo nesse momento, a não ter as suas histórias, as suas dores, a violência a qual elas foram submetidas, tratada pelos movimentos feministas. O vídeo está em inglês, a legenda é em inglês também, então eu vou comentar rapidamente aqui para vocês. Vamos lá? I'd like to report a crime. Yes, I was raped. so sorry. We're here to help. Tell us what happened. I was at a music festival. We heard gunfire and everyone was running. I started running and then he grabbed me. He yelled something in Arabic and then he ripped my... Sorry to interrupt you. You said he was yelling in Arabic. Yes. So he ripped my pants and then he Sorry, I just need a bit of background here. Are you Israeli? Yes. And your rapist was Palestinian? He was a Hamas terrorist. Okay, Vamos lá, ela procura um lugar que parece um órgão de defesa, né, das mulheres, contra a violência contra as mulheres, e ela relata que ela estava nessa festa e que começou a ver tiroteio, até que um homem a agarrou e começou a gritar algumas coisas em árabe. A atendente interrompe ela imediatamente e pergunta: ele começou a gritar com você em árabe? Você é israelense? Ela falou: sou israelense. Ah, então você quer dizer que o seu estuprador era palestino? Ela falou: não, ele era um terrorista do Hamas. Vamos lá. This is a bit awkward, but we can't help you. But I was raped. Do you have any proof? E ela fala: isso é um pouco esquisito, mas eu não posso ajudar. E ela insiste dizendo: você tem... mas eu fui estuprada. Yes, he filmed it. Yes, hello, local police. Don't take it personally. Management decided that all violence against Israelis is legitimate resistance. Olha que coisa, né? Daí pergunta para ela se ela tem alguma prova. Ela fala que sim, que foi filmado. E a hora que ela mostra o celular, a outra pessoa diz que, não, desculpa, mas foi decidido que qualquer estupro contra israelenses é considerado legítima resistência. Vamos lá. Sorry. My daughter has been kidnapped. Please help. Sure, just before we get started, are either of you Israeli?
On October 7th, a mass terrorist group. E aí ela vai embora, logo depois entra uma outra mulher dizendo: eu preciso de ajuda, a minha filha foi raptada. E aí ela pergunta: desculpa, mas alguma de vocês duas é israelense? Esse é o vídeo para mostrar, é um vídeo, na verdade, para pedir socorro. Eu entendo esse vídeo como um pedido de socorro, um pedido de ajuda. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Porque o movimento Me Too, a ONU Mulheres, dezenas de outras organizações, ativistas famosas, jornalistas que se dizem especializadas na cobertura de gênero, simplesmente resolveram ignorar a violência contra a mulher judia? Eu sou Marilis Pereira Jorge, sou colunista e comentarista do Meio e sou feminista. Gente, o feminismo não é um clube em que as associadas firmam um pacto de defesa apenas das mulheres de que gostam. Na verdade, você pode nem gostar de outras mulheres. O feminismo não é sobre a patota com quem você se relaciona ou sobre as suas escolhas ideológicas. O feminismo é sobre união, sobre empatia, cooperação feminina. Essas coisas que promovem conquistas para todas nós, inclusive para aquelas com quem a gente talvez não queira se relacionar. O conceito da sororidade, que a gente fala tanto hoje em dia, serve para nos fortalecer como uma entidade social, como membros atuantes numa sociedade em que os nossos papéis sempre foram castrados. Sororidade, gente, é se indignar pelas milhares de palestinas mortas e desabrigadas por essa guerra. Sororidade é também falar sobre as mulheres judias que foram estupradas, sequestradas e mortas. Ao longo desses anos em que eu abracei o feminismo, eu já me vi em posição de defender mulheres que eu não gosto. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2019, quando a gente estava afundado até o nariz na lama que foi o governo Bolsonaro, uma revista de esquerda publicou um artigo escrito por um homem que atacava parlamentares de direita, ministros do STF. Não pelos seus atos, mas pelo de sempre. Aparência, estado civil, orientação sexual, idade. Veja, eram mulheres de quem eu discordava em tudo, com quem eu não tinha nenhum tipo de afinidade. Algumas, inclusive, atacam o feminismo, fazem chacota do movimento, nos descrevem, nós feministas, né, por meio daquele manual cheio de estereótipos. Feminista é feia, é gorda, mal amada, abortista, detesta homem, tem sovaco cabeludo, esse monte de bobagem. Mas naquela ocasião eu não hesitei em apontar o machismo explícito vindo justamente de uma publicação abertamente de esquerda. A esquerda, né? Esse espectro político que se acha detentor das pautas identitárias, mas que em casos de machismo não dá um pio contra a sua turminha. São os famosos esquerdomachos. Eu tenho muitas amigas e conhecidas judias, mulheres que estão à esquerda no espectro político, que se identificam muito com as coisas com as quais eu me identifico. E elas passaram os últimos anos engrossando o coro contra esse governo autoritário misógino que ficou no poder. Mulheres que apoiam pautas feministas, que abraçam as causas publicamente. Muitas dessas mulheres têm dividido comigo uma sensação de abandono. Abandono mesmo. Sim, de terem sido abandonadas pelo grupo ao qual elas achavam que pertenciam. Mulheres que, assim como eu, se solidarizam com toda a tragédia humanitária que está acontecendo na faixa de Gaza, com toda essa mortandade que está acontecendo lá, que repudiam a estratégia adotada pelo governo de Israel, um governo que elas, assim como eu, consideram um governo fascista de extrema-direita. Será que dá para entender por que esse sentimento de abandono foi crescendo e foi ganhando força? Veja, a ONU Mulheres. A ONU Mulheres é o braço da ONU dedicado à igualdade de gênero, ao empoderamento feminino. Essa entidade tem se esforçado para mostrar um impacto devastador na vida de mulheres e meninas palestinas. São vítimas
dessa guerra entre Israel e o Hamas. No último relatório sobre o conflito, já eram quase 800 mil desabrigadas, 2 mil viúvas. É uma tragédia. Eu acho que não há a menor dúvida que seja uma tragédia. É uma tragédia, acho que não há a menor dúvida que seja uma tragédia. Eu acho que eu já disse algumas vezes, mas eu estou vendo que eu sempre preciso repetir que o governo de Israel precisa ser investigado porque certamente está cometendo crimes de guerra. Mas vamos lá. A secretária executiva da ONU Mulheres, a Sarah Hendricks, tem batido na tecla do cessar-fogo. Talvez aconteça. E também do acesso à ajuda humanitária, a serviços para prevenção da violência contra a mulher na faixa de Gaza. Claro que é preciso que tenha gente de olho nisso. Tem mais de uma dezena de artigos que estão disponíveis no site da ONU Mulheres. O que era de se esperar? Que um organismo internacional desse tamanho, dessa importância, tivesse o mesmo olhar para um outro aspecto da guerra, o terrorismo sexual. Infelizmente, as vítimas israelenses não têm merecido a mesma atenção. Na página da entidade da ONU Mulheres, você vai lá, não tem um único texto sobre as atrocidades sofridas por mulheres no massacre do dia 7 de outubro. E olha, não é um caso isolado. É o retrato de como as organizações internacionais, ativistas, jornalistas dedicadas à cobertura de gênero estão se lixando para as judias, se lixando. A violência contra as mulheres é usada como arma de guerra desde sempre, não é uma novidade. A historiadora italiana Lucetta Scarafia explica que os exércitos vencedores exercem como se fosse um direito de posse sobre o corpo das mulheres dos vencidos, tanto para dar vazão ao instinto sexual dos soldados, quanto para aterrorizar e humilhar as populações derrotadas. Ela diz o seguinte: violar a mulher do inimigo é feri-lo naquilo que se considera que ele tem de mais íntimo e de mais precioso. Não foi o que os terroristas do Hamas fizeram? Bom, tem gente que duvida, né? Tem gente que acha que, inclusive, nem aconteceu nada daquilo. E quando eu falei lá no começo do vídeo em selvageria, não é exagero. Tem evidências. Evidências incluindo relatos de sobreviventes, vídeos, testemunhos dos terroristas, que revelam que essas mulheres de todas as idades, foram estupradas com padrões repugnantes. Essas vítimas foram carregadas sem roupa, foram violadas por fileiras de homens. Algumas tiveram seios decepados, as cabeças foram carregadas pelos estupradores como um troféu. Você acha que é um exagero? Você se lembra do que eu falei no começo do vídeo, de uma vítima que foi identificada pelo crânio? Pois é, gente, foi identificado pelo crânio porque seu corpo não tinha sido nem encontrado. Nenhuma hashtag foi levantada pela turma do Me Too pela morte dessa menina ou por qualquer outra israelense. Nenhuma palavra, nenhum post, nada, nem do Me Too, nem da ONU Mulheres. Eu quero deixar uma reflexão a todas as mulheres, todas as pessoas que se dizem feministas. Vem cá, você soube que israelenses foram estupradas pelo Hamas e não disse uma única palavra? Não escreveu um tweet? Não postou uma hashtag em protesto? Você assistiu a vídeos de mulheres baleadas, sangrando, nuas, sendo arrastadas para a faixa de Gaza e não tem nada a dizer sobre isso? Você acha que estupro é crime, mas não tem o que dizer porque as vítimas são judias? Você acha que estupro é crime, mas como os estupradores são homens que, na sua opinião, fazem parte de um movimento de resistência, você prefere se calar? Sério, você é feminista mesmo ou só é feminista com a sua galera? Aqui no meio nós acreditamos que a inteligência artificial vai gerar um grande salto de produtividade em praticamente todas as áreas profissionais. Tanto acreditamos que nós já estamos utilizando IA em várias etapas da nossa própria produção de conteúdo. Como quase tudo em tecnologia, para aprender IA basta um empurrãozinho e começar a usar. Por isso criamos o curso Inteligência Artificial Modo de Usar, um curso rápido, prático, direto ao ponto, mostrando como usar ferramentas de IA para escrever melhor, criar imagens para uso profissional ou pessoal e para melhorar sua produtividade. Tudo com grande atenção a questões éticas e de privacidade.
Esse nosso curso pode ser o empurrão que faltava para você começar a aproveitar o que já existe hoje de melhor em inteligência artificial. Eu vou dar a aula inaugural no dia 30 de novembro. Junto a mim estarão Binho Miranda, nosso editor de arte, e o renomado especialista em marketing digital e inovação, Ednei Souza. Assinantes premium do Meio ganham 20% de desconto no curso. Vem com a gente descobrir por que a inteligência artificial, já mudou o mundo.